Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 22 de março. Agora na Espanha, meio-dia e 26, no Brasil, 8h26 da manhã. Eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas ainda não iniciou a nossa onda 5, mas a gente está protagonizando uma movimentação parecida com essa aqui, ó. É desenhada entre 10 de março e 12, 13 de março, no 4 horas. Essa movimentação que a gente está desenhando desde 19 de março agora e 22 hoje, até agora, tá parecendo que a gente está escalando devagarinho. A gente tentou ameaçar a própria VWAP semanal ontem, na madrugada de anteontem para ontem. Era por volta de 1 hora da manhã aí no Brasil, do dia 21 de março, a gente ameaçou perder a própria VWAP semanal. Mas aí ela voltou a estressar a primeira upper e agora segue caminhando como aqui foi e de repente explodiu. E é basicamente isso que ela deve promover. No diário ancorado pela banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente se nega a promover um engolfamento. Hoje o corpo real desse candle do dia 22 ficou protuberante em relação ao corpo real de ontem. Então não vai ter não há nenhum indício de arrefecimento desse ímpeto comprador. Segue totalmente vigente a nossa caminhada até 30 mil dólares, podendo bater, na minha leitura, 31, 32, porque vai formar um martelo invertido, como aqui. No final vai ser um corpo real com um longo pavio que vai bater lá em 32. Na projeção, vou até despoluir aqui para a gente ter uma noção mais clara. Na projeção de 26 períodos, agora que a nebulosidade esverdeada está ganhando alguma espessura. Mas enquanto ela não ostentar pelo menos uns 2 quadrantes de espessura, não há qualquer indício de um arrefecimento desse ímpeto comprador. Esse ímpeto comprador só vai dar sinais de aproximação em direção à nuvem depois que a gente abrir 2 quadrantes aqui, ó, de espessura. O que deve acontecer daqui a mais ou menos 3, 4, talvez 5 dias. De 3 a 5 dias. No intraday, a BTC tá um reloginho. No copy trade, todos os sinais fecharam no gain. Na sala de sinais, ontem, todos os sinais também fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Já já eu vou encontrar um ponto seguro para ofertar sinais na sala. Hoje eu só dei sinais no copy trade, ainda não dei na sala. Ontem fecharam também todos no gain, no copy trade na sala. Tá batendo na upper, voltando para ver o up. Bate na primeira, aqui bateu na primeira lower, voltou para VWAP rapidamente, bateu de novo na primeira lower, voltou para VWAP de novo 3 vezes na primeira lower, voltou para VWAP. Na seara fática, os traders agora começam a reportar que a BTC está formando uma movimentação que vai levá-la novamente para um movimento de uma nova alta de todos os tempos, um novo all-time high. Vamos ver se isso vai se desdobrar. E o aumento da crise bancária atrairá ainda mais instituições em direção à BTC. Kate Wood, da ARK Invest, ficou impressionada com esse movimento da Bitcoin, que se comportou de maneira diferente que o mercado de ações nesse início de colapso bancário rapidamente remendado pelo Banco Central Europeu e pelo Fed. Na Europa foi o Credit Suisse e antes nos Estados Unidos a gente teve o evento Silicon Valley Bank, que é só um ensaio do que vem por aí, segundo Kate Wood. E dentre todos os países crypto-friendly, por assim dizer, e alguns são cripto-hostis, né? Os melhores países do planeta para possuir ativos criptos, em primeiro lugar, estão Emirados Árabes Unidos, Singapura, Suíça, várias ilhas soberanas do Caribe, incluindo Porto Rico, obtiveram uma nota A do ponto de vista tributário. Países como Croácia, França, Áustria, Polônia, Itália, Alemanha e Espanha têm uma nota B devido a lacunas regulamentares em relação aos tributos sobre a criptografia. Agora, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e uma grande parte da Europa ainda se enquadram na categoria C, devido a condições extremamente desvantajosas para os holders de criptoativos.
E Índia e Estônia poderiam ser colocadas na categoria D, principalmente pela inelegibilidade de se deduzir perdas com ativos criptográficos. Enfim, já estão criando rankings de melhores e piores países para se possuir, holdar ativos criptos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, hoje é a super quarta-feira, em menos de 24 horas, o comitê do Fed vai se reunir na que talvez seja a mais importante reunião desse ano, já que ele tem que se decidir entre combater uma inflação que não está sendo debelada e, por outro lado, se preocupar com o setor bancário regional, principalmente, e com as rachaduras que o setor imobiliário comercial norte-americano começam a apresentar. Vamos ver o que vai sair dessa reunião do Fed, porque dessa vez eles estão numa sinuca de bico. E um novo capítulo do capitalismo está emergindo dessa crise bancária norte-americana e europeia também, ocidental, por assim dizer. A ideia de que as finanças são um braço do Estado está de volta e os bancos globais, bancos centrais mundo afora, provavelmente serão remodelados por ela. O fato é que muitos entusiastas da tese de que as finanças são sim um braço do monopólio estatal estão em polvorosa, querendo que o poderio do Estado soberano atinja com a sua longa manos não só as moedas fiat soberanas, mas também eles querem que o Estado controle tudo, eventualmente até proibindo criptoativos em algumas jurisdições. Os Estados Unidos estão num viés de ultra repressão contra a criptografia. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O fato é que a gente está vivendo sim um capítulo importante da história do capitalismo que está sendo reescrito sob os nossos olhos nesse presente momento. Há poucas semanas atrás a gente viu um início de um colapso de confiança no setor bancário que foi rapidamente debelado com a volta da expansão do balanço patrimonial do maior banco central do planeta, mas o fato é que essa virada ultraprotecionista dos Estados Unidos sobre os bancos podem até redefinir o conceito de banco nos Estados Unidos, porque se agora os reguladores norte-americanos vão garantir 100% de qualquer depósito, banco não vai ser mais uma empresa passível de quebra. Porque se todos os depósitos serão 100% garantidos, independente da quantidade de depositantes e do volume depositado, eles estão, obviamente, reescrevendo o conceito de banco. E, por sua vez, bancos serão uma extensão do próprio Estado. Então, trazer as finanças de volta para um novo conceito, o governo Biden está querendo claramente transformar banco numa extensão da atividade estatal. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A gente com certeza está tendo o privilégio de ver a reescrita de um importante capítulo do capitalismo, e isso vai se desdobrar nos próximos dias. Vamos ver como isso vai desenrolar. E a Rússia agora vai usar uma nova ferramenta regulatória para banir moedas inimigas, que eles consideram moedas hostis, que acabaram promovendo um freeze, um congelamento nas reservas cambiais externas russas. O Kremlin, a Rússia, está se referindo aos dólares norte-americanos e aos euros. O Banco Central Russo agora vai tornar cada vez mais caro e difícil para os credores comerciais terem passivos no que eles chamam de moedas não amigáveis, aumentando abruptamente os requisitos para se quitar obrigações em moedas como dólar norte-americano e euro. A Rússia paulatinamente está substituindo a sua referência de reserva cambial internacional pelo yuan. O dólar e o euro estão sendo considerados moedas hostis na Federação Russa. E nessa toada, a BTC segue caminhando em direção ao nosso alvo. Quanto maior for a crise de confiança no setor bancário, melhor para a BTC. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Matic, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir alguma análise,
é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.